O que ser humano escreveu, não importa se é profeta ou não, está nesse nível. O que Deus escreveu está aqui nesse nível. O que não importa qual ser humano que possa nascer ou que já nasceu, nunca vai chegar no nível de importância aqui, porque ser humano nunca vai ser Deus. Poucos minutos atrás, você estava dizendo que para ser salvo, não pode cair nos 10 mandamentos. Tem que manter. Sim. Se você tropeçar em um, você está ferrado, perdeu, não sei o que lá. Beleza, ok. Aí eu perguntei, então a salvação não é mais pela graça, né? Você diz, Falei, peraí, se eu mereço, se eu não caio diante dos mandamentos do Senhor, eu não preciso de Salvador. Mas você conhece alguém que não tropeça nos 10 mandamentos? Que sai da vida sem cair nos 10 mandamentos? Não, isso aí não tem. Tá, então você é salvo não por guardar os 10 mandamentos. É aí que tá. O que é Babilônia? Babilônia, ou faz parte de Babilônia, aqueles que vão forçar o povo de Deus a desobedecer os mandamentos, ou seja, aqueles que vão forçar o povo de Deus contra a sua própria consciência. Então, num futuro próximo isso vai acontecer, né? Então, todas as igrejas e todas as pessoas que fizerem parte desse grupo e apoiando eles, seja lá como for, ou ficando, tipo assim, a favor deles, para forçar o povo de Deus a desobedecer os seus mandamentos, farão parte de Babilônia. Isso vai ser num futuro bem próximo. Tá, sobre Ellen White. Então, assim, a gente já falou aqui bastante a respeito dela. De fato, a Igreja Adventista a vê como uma profetisa verdadeira, né? Mas não que não possam surgir outros profetas, porque, na verdade, João, no Apocalipse, ele fala que vai ter. E jovens terão visões, então, velhos sonharão. Espírito de profecia. Tem vários espíritos. Vários. Quando a chuva serôdia ela for derramada, e eu peço para Deus que quando ela for derramada eu também quero receber, vai ser como foi no Pentecostes. Mas vai ser ainda mais do que foi no Pentecostes, porque no Pentecostes foi a chuva um pouco mais fraca, que é a chuva temporã. Na serôdia vai ser muito mais intenso, né? Mas haverão milhares de pessoas recebendo o verdadeiro dom de profecia, entre outros dons. Tá, tinha mencionado a respeito do jovem rico e tudo mais. Jesus, ele fez o convite para o jovem rico porque não era para Judas estar ali, era para o jovem rico estar ali, certo? O jovem rico recusou esse chamado de Jesus. Jesus falou para ele assim, vende tudo que você tem, porque para seguir Jesus como os discípulos seguiam, você não podia realmente ter as posses. Porque você ia ficar preocupado com as posses, então... Mas beleza. Era isso que eu queria falar a respeito do jovem rico. E se ele tivesse ali, não teria Judas. Mas como o jovem rico ele recusou o convite de Jesus, inclusive, se Jesus está te chamando e você é rico, não recuse o chamado de Jesus que ele tem para a sua vida. Mas quando Jesus chamou o jovem rico, já tinha o Judas. Eu já tinha chamado Judas? Não já tinha. Porque isso é Lucas 19, né? Era um dos discípulos. É Mateus 19, a chamada dos discípulos está lá no 10. Então, mas quem que ficaria no lugar do Judas, caso houvesse já o Judas? Entendeu? Seria o jovem rico. Porque assim... Certo. Enfim, né? Mas beleza. Mas certo. Aí Deus acabou chamando Paulo, porque foi o próprio Jesus que chamou Paulo, não foi os discípulos que escolheram, né? Teve um momento que vocês... Enfim, mas vamos lá. Então, a verdade da igreja adventista, que vocês mencionaram também. Nossa, mas a igreja adventista só que tem a verdade? Tal. Na verdade, as pessoas que eram os evangélicos da época descobriram mais uma camada da verdade. Qual que é a camada da verdade? Descobriu que a parte mais importante da Bíblia não pode ser ignorada. Porque, assim, isso é muito sério, entendeu? Você obedecer com toda a paixão o que homens escreveram, mas não obedeceu o que Deus escreveu, letra por letra. Moisés não tem autoridade para mudar nenhuma letrinha do que Deus escreveu. Paulo não tem, João. Se todos eles escrevessem contra o que Deus escreveu, você teria que abandonar todos e ficar só com o que Deus escreveu. Porque Jesus... que a Bíblia chama essa parte de ministério da morte? Em que texto que você está falando? 2 Coríntios 3:7. Pode falar. Qual que é o texto? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ali ele faz um paralelo entre
a antiga aliança mosaica, com base nos 10 mandamentos, que você está dizendo que é a principal parte da Bíblia, e a nova aliança, onde o apóstolo Paulo fala que essa sim é a principal parte da Bíblia. Então, se a principal parte da Bíblia ele diz que a letra é as tábuas da lei, por que ele está dizendo lá que ele chama as tábuas da lei de ministério da morte? Por quê? E qual é a letra que mata, que ele diz? Então vamos lá. Ele diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso. Ok. Primeiro de tudo, tem 4 tipos de leis. Você não pode falar que tem uma porque não é a mesma coisa. Mas essa é a lei do decálogo. Tá, mas isso foi o que Deus escreveu. Então, isso não é a mesma coisa que o que Moisés escreveu. O que Deus escreveu está sendo chamado de ministério da morte. Mas não. E o que Moisés escreveu foi a vontade dele? Você que está falando que ele está mencionando o que Deus escreveu, mas você não sabe. Porque... Vou ler o texto. Ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, ele fala que ele chama de ministério da morte. Condenação. Por quê? Assim... Aí você está dizendo, pode ser outra lei, mas aqui, qual é a parte da lei que foi gravada com letras em pedras? Não é só o decálogo? Sim. E então, aqui o decálogo é chamado de ministério da morte. Qualquer pessoa que aqui na Terra não estiver disposto a obedecer Deus no céu, ele não vai levar para lá, sinto muito. Ele já tirou de lá os que não queriam obedecer. Os que desobedeceram aqui na Terra, que tinham a eternidade, perderam a eternidade, saíram do jardim do Éden por desobedecer a Deus. Se você tiver a indisposição de obedecer a Deus, ele não vai te levar para lá. Mas perceba, eu não estou falando assim para você assim, ó, se você não guarda o sábado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, se você não tem disposição de obedecer 100% a Deus, ele não vai te levar para lá, eu sinto muito. Certo, mas e a minha pergunta? Por que as tábuas da lei aqui são chamadas de ministério da morte? Já que você acha que é a parte mais importante. Quem decidir não obedecer às leis de Deus, a única coisa que vai restar para essa pessoa vai ser a morte eterna. É só isso. É que o texto diz assim, ó, se o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, então, inegavelmente é o decálogo. Pode dividir a lei quantas vezes quiser. Esse aqui é o decálogo. Tudo bem. Chamado aqui de ministério da morte. Diz assim, ó, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí você está dizendo que a principal parte da Bíblia é o decálogo. Porque aqui, Deus escreveu. Aqui está dizendo que não. Não, ele não fala isso. Então, ele está dizendo, vamos de novo. Ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual dos dois é mais importante? Não, aí ele não está falando. O gravado com letras em pedra ou o que veio do Espírito? Maior glória, ele está dizendo aí. Tá, mas em momento nenhum ele está falando assim, você tem que desobedecer a lei de Deus. Não mesmo, mas vamos de novo. Ele diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras na pedra, decálogo, veio com glória, foi glorioso, de forma que ninguém conseguiu olhar em Moisés por causa da glória do seu rosto. Aí ele pergunta, como não será mais glorioso ainda o ministério do Espírito? Aqui Paulo não está dizendo que a graça é mais gloriosa do que a lei? A lei. Em momento nenhum aí, Paulo está falando assim, com o que eu estou dizendo, vocês estão desobrigados de guardar o sábado. Em momento nenhum ele está falando isso. Mas eu não estou falando sobre sábado. Isso aí é só uma interpretação que você tá disse dando, que entendeu? A melhor parte da Bíblia, a principal parte, é a decálogo. Mas é. Então, esse está dizendo que não, né? É o seguinte, o que ser humano escreveu, não importa se é profeta ou não, está nesse nível. O que Deus escreveu está aqui nesse nível. O que não importa qual ser humano que possa nascer ou que já nasceu, nunca vai chegar no nível de importância aqui, porque ser humano nunca vai ser Deus. Nunca, o que absolutamente nenhum ser humano escreveu, jamais vai ser mais importante do que o próprio Deus escreveu. Porque quando ele vier julgar, ele vai julgar baseado no que ele escreveu. Principalmente. Os mandamentos de Deus... O Moisés quebrou e depois o Moisés escreveu, né? Não. Deus escreveu 2 vezes. What? Ele fez... Não. Ele quebrou. Deus falou assim, agora você faz outras pedras, sobe de novo porque eu vou escrever pela segunda vez. E Deus escreveu de novo com o seu próprio dedo, letra por letra, dos 10 mandamentos. Escreveu 2 vezes. O texto diz assim, Êxodo 34, disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança contigo a Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas da lei. Você está falando sério? Ih, rapaz.
Sim. E olha o que ele diz. Mas isso é irrelevante. Vamos lá. Pode concluir. Não, porque assim, ó, eu não por tô exemplo, no debate. Os 10 mandamentos que estão aqui na minha Bíblia, teve que alguma casa editora escrever. Mas escreveu o que Deus escreveu, entendeu? Então não tem problema outras pessoas também escreverem. Sei. Mas isso não nega o fato que o próprio Deus escreveu. Isso é verdade. Sabe o que eu vou dizer para você, Everton? O que o apóstolo Paulo disse para os irmãos na igreja da Galácia. Esses irmãos, infelizmente, não entenderam a diferença entre a graça e a lei. Não entenderam o que significava isso. E aí Paulo precisa escrever para eles. Paulo diz assim, no Gálatas capítulo 2, verso 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por obras da lei, ninguém, sabe o que é ninguém? Nem eu, nem você, ninguém será justificado. Olha o que ele vai dizer ainda no capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Aí no 19. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Tá, então, okay. Hoje, eu só vou terminar aqui a minha fala. Você crê que este livro aqui tem mesma autoridade que esse? Quem escreveu tem a mesma autoridade. Bom, quem escreveu isso aqui foi Ellen White. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, Pedro e aí vai. Tá? Você crê que tem mesma autoridade ou esse aqui tem mais? Então, não existe nenhum outro livro que tenha mais autoridade que a Bíblia. Isso não existe. Existe algum livro que tem mesma autoridade que a Bíblia? O que existe é pessoa que pode ter a mesma autoridade que os profetas do passado tinham, entendeu? Então, Ellen White foi inspirada por Deus, como foi Paulo, como foram todos os escritores da Bíblia. O Espírito Santo que ela tinha era o mesmo que habitava em Paulo, em Pedro, Tiago, Moisés, em Elias, em todos eles. E que habita na gente, né? Porque não é outro Espírito Santo que habita na gente também, né? Sim, mas a autoridade que ela tinha é superior à nossa. Porque ela, de fato, era profeta mesmo, verdadeira. Então, assim... Então não duraram até João, os profetas. Continuam com Ellen White. E ainda vai ter milhares ainda quando vier a chuva serôdia. Então a lei e os profetas não duraram até João. Então, quando fala essa lei, tem que ver qual lei está falando. Porque não tem só um tipo de lei. Nós não só obedecemos... Só os profetas, só os profetas. Duraram até João? Então, mas o que eu preciso responder, né? Então, vamos lá. Existem 4 tipos de leis. Existe as leis de higiene, que eram as leis de saúde. Todo mundo concorda que, de fato, isso é uma coisa boa, porque há 3.000 anos atrás, na Índia, tudo bem, tem as leis de higiene. Okay. Higiene, saúde. Mas beleza, então tem as leis de saúde, certo? Que era de higiene, você tem que lavar a mão, fazer isso, fazer aquilo, você vai evacuar... Você tem que cavar Deus estabeleceu como lá, deveria enfim. ser. E tem as leis civis. É um tipo de... Tem as leis civis, tipo assim, mediante uma testemunha apenas ninguém vai ser condenado, nem, entendeu? Tem as leis civis. Existem as leis de sacrifício. Porque hoje nenhum adventista, nem nenhum de nós fazemos sacrifícios. Porque nós não cumprimos essa lei. Porque essa lei, ela deixou de existir quando Jesus morreu. Entendeu? As leis de sacrifício, como que funcionava? Se você cometesse um pecado, para você ter o perdão do pecado, você tinha que pegar um cordeirinho, você levava para o sacerdote, confessava os seus pecados, aí sim seu pecado estava perdoado. E são várias leis que Moisés escreveu relacionado a isso aí. Essas leis, elas deixaram de existir
quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, morreu na cruz. Então, essa lei, sim. Para levar os nossos pecados. Essa lei deixou de existir. Para levar os nossos pecados. Não. Você crê nisso, não? Bodes não expia pecado. Paulo fala isso. Sangue Sim. de touros e carneiro. Tanto Isso. é que Jesus está escrito assim, Mas ó, quem morreu sacrifício naquela não cruz quiseste, pra levar os teus corpo para pecados? mim me preparaste. Entendeu? Isso está na profecia. Quem morreu naquela cruz para levar os teus pecados? Foi Jesus. Então assim, ó, Satanás não é o bode emissário. então, isso aí é outro É assunto. outro assunto, né? Mas vamos você lá. crê que Satanás é o bode emissário? Claro que crê. Você crê? Ele de todas as pessoas que vai sofrer quando Deus Você crê ele que ele julgar vai pagar pelos teus pecados? os pecados que não foram que ele fez o povo de Deus cometer, ele vai pagar sim. Pelos teus pecados. Os seus, os de Meu todo não, mundo. meu não. Os pecados, porque Os assim, ó, meus pecados, Jesus pagou ele por não, eles. calma aí. Jesus só pagou E levou os pecados eles. perdoados. Não, pecados olha- não perdoados não, Não, leva olha o que ninguém ele para o diz, céu. olha Não, o que o Jesus sacrifício de Jesus, ele apenas salva pecar, ele retira apenas os pecados que são Sabe o que ele perdoados. diz? Ele diz assim, Seja você pedindo perdão ou outra pessoa pedindo intercessão, Não adianta, não perdão adianta. por você. Peraí, Deus então, ouve. tem perdão, tem pecado que o sangue de Jesus não resolve? É isso que você tá falando? Pecado não perdoado. Deus não vai levar para o céu pessoas que tenham pecados não perdoados. Então, mas quem perdoa? Deus. Então, não é através da morte de Cristo? Sim. Então, se é através da morte de Cristo, então... ele Não, mas perdoa não é os seus automático. Você E nasceu, por você vai que para o o céu. diabo Não vai- é, Não, não é diz que é todo mundo que vai para o automático. céu. Não diz que é Claro automático. que é. Crê no mas, Senhor Jesus será salvo. Tá, mas tem gente que nem crê em Jesus e vai estar salvo. Não, isso aí é heresia. Não, calma. É porque assim, ó, embora nem todo mundo ouviu falar de Deus, não tem ninguém que vai ficar sem culpa no dia do juízo. Porque nenhum ser humano, Deus se revela a todos. Agora, como? ninguém Através tem do Espírito ignorância. Santo na sua consciência. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas obedeceram a voz do Espírito Santo de Deus em sua consciência, Então, mas um dia vão vamos lá. estar salvos. Mas o bode emissário, que para você é Satanás, ele vai receber o pecado da humanidade e vai levar esse pecado, certo? De todas as pessoas sofrer, ele vai ser o que mais vai sofrer. Tá, mas por que ele vai sofrer? Porque ele vai levar os pecados Sim. das pessoas. Isso não faz de Satanás um Dos adventistas, Isso não tá bom? faz. Dos Isso não, adventistas, não, porque mas só a a crença igreja tem essa doutrina. Mas isso não faz de Satanás um corredentor? Ele Não. que está levando o seu pecado? Não, é assim. Tipo, Deus- Jesus Não, perdoa não. um pouco dos seus pecados e o outro é o diabo. Na verdade, é o seguinte, ele vai pagar por aquilo que ele fez de ruim, entendeu? É basicamente isso. Ele vai pagar pelo que ele fez de ruim. Simples assim. Ele não vai pagar pelos Vai. seus pecados, porque Mas vai Cristo pagar pelos já- dele. Cristo já pagou pelos Ele vai pagar seus. pelos dele. Então, se Cristo pagou pelos seus pecados, você não depende do diabo, Everton. Não, mas não mesmo, Everton, não estou essa falando isso. Você está doutrina colocando da uma palavra na minha igreja- boca que eu não pus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa doutrina Qual da igreja doutrina? adventista do sétimo Do- dia do Azazel. é diabólica. É diabólica. Não, mas eu vem não do conheço fundo essa do doutrina. Que inferno. doutrina? Essa do Azazel. Vamos lá. Levíticos 16, 5 a 10. A palavra abre aí. hebraica Azazel é a palavra para o bode emissário. O bode emissário na Bíblia... Não, mas isso não é doutrina. Sim, Opa, claro. sim, da igreja. Claro, é a doutrina da igreja. Da igreja Não, adventista. não, Você não milênio, sabe disso? na doutrina adventista, no milênio, a terra ficará vazia e o diabo ficará sozinho aqui na terra por 1000 anos, levando os pecados das pessoas. Não, na verdade, esses Essa é a 1000 doutrina anos, adventista. ele vai ficar pensando em todas as besteiras que ele fez. Levando o pecado das pessoas. Mas, porque- então, ele e só os anjos maus vão estar aqui na Então, mas terra. se ele leva o pecado das pessoas, Não, ele é vai levar os corredentor. pecados, ele não vai levar pecado de ninguém, ele vai levar só os pecados dele. entendeu? Então, isso é contra o Então, adventismo. Everton, Porque o adventismo não. entende que ele Então, vai levar o Everton. pecado das Ó, pessoas. ele vai Você levar não os pode pecados crer na que ele doutrina. fez as Everton. pessoas cometerem, é diferente. Everton. Tipo assim, ó, se você comete o crime, você vai pagar pelo crime que você fez. Ele vai pagar pelo crime que ele fez. Entendeu? Everton. É simples. Abre sua Bíblia, É que, assim, Levíticos não, 16 e 5 É que a 10. tá saindo muito da... Deixa eu só responder aqui primeiro as coisas, porque senão não dá. Então, assim, ó, a verdade da igreja adventista. Existem camadas de verdade. Os evangélicos da época de 1800 e tal, Sim, eles já. descobriram uma camada importante de verdade, que eles descobriram Não que o que era Deus escreveu Diferente dessa é doutrina. mais importante do que o que absolutamente qualquer outra pessoa escreveu. Não importa se a pessoa tem o título de profeta, se não é, entendeu? E, inclusive, uma das coisas que Deus escreveu é sobre o mandamento do sábado. Ele começa com lembra-te.
Porque ele sabia que as pessoas iriam esquecer, mesmo seus filhos, pessoas sinceras. Deus, ele começa o mandamento de uma maneira carinhosa, como um pai falando com seu filho: filho, lembra-se do dia de sábado para o santificar. É assim que ele começa. Onde o apóstolo Paulo mandou guardar o sábado? Aonde Jesus, então, mandou guardar o sábado? Esse texto que você tinha falado aí, que o pastor comentou aqui, a respeito, falando que... Paulo falando que nós... você tinha acabado de falar que Paulo falando que ele não é como os pecadores. Tá. O Everton. Certo. Everton, mas presta atenção aqui. O que significa isso? Cita não ser como os pecadores. Ele obedecia Paulo os mandamentos. mandando guardar o sábado. Um versículo só. Ele manda todo. Não, ele guarda todos os mandamentos. Por favor, cita um versículo para mim. Tá, então Paulo mandando guardar o sábado. Tiago, ele falou o seguinte, assim, ó, aquele que tropeça num só ponto da lei se torna culpado de todos. Se você... Não, porque assim, vou perguntar de novo. Ó, se você... Um versículo, tá, eu vou Paulo responder. mandando guardar o sábado. Para mim, referência é Jesus. Entendeu? Então, tá, Jesus obedecia o sábado. Então, um versículo, Jesus mandando guardar o sábado. Só um versículo, vai. Então vamos lá. Jesus mandando vou guardar responder. o sábado. Não vou responder a sua pergunta. Tá bom, Joaquim, entendeu? Eu não vou responder do jeito que você quer que eu responda, mas eu vou responder. Se você obedece só um mandamento e desobedece 9, Deus vai te levar para o céu? Não. Se você fala, não, quer saber uma coisa? Agora eu sou mais bonzinho. Ao invés de 1, eu vou obedecer 3 mandamentos. Mas vai desobedecer 7. Deus vai te levar para o céu? Também não. Aí você fala assim, não, mas agora eu melhorei um pouco mais. Eu obedeço 7 mandamentos. Desobedeço 3. Deus vai te levar para o céu? Não. Mas vamos supor que você fala assim, olha, eu gosto de mentir. E eu vou continuar com esse aqui. Eu vou obedecer os 9, mas vou continuar mentindo porque eu acho que não tá de boa, tá tranquilo. Deus vai te levar para o céu? Eu sinto muito. Não vai. Então, peraí. Então, quem salva você é a sua própria obediência, né? No caso. Porque se você tiver esse diploma de bom comportamento e você não quebrar nenhuma, você é salvo, certo? A obediência, ela te mantém salvo. Não, vamos lá. Mas se você não quebra mandamentos... Não tem como você não quebrar nenhum mandamento. Então, Tiago fala assim, aquele que diz que não peca é mentiroso. Ok, não tem, né? Tá, você cumpre todos os 10? Não. Sim. Mas, então vamos lá, então vamos de novo. Você conhece alguém então que sai dessa vida ileso do decálogo? Olha, uma coisa é o seguinte, aqueles que os maiores especialistas do universo em obedecer a Deus se chamam anjos, os anjos de Deus. Esses são os maiores especialistas em obedecer a Deus. Mas você conhece alguém da nossa própria natureza, sem ser um ser angelical? Não tem como um ser humano... A santa tudo bem. A profetisa? Não tem como. Você conhece alguém que cumpre os 10 mandamentos até não, o fim, santo é todo cair? aquele que está disposto a morrer pela palavra de Deus. Se você está disposto a morrer pela palavra de Deus, você já é santo. Mas eu não sou espírito de profecia. Tá, mas de você alguma forma para você tem que reconhecer. De alguma forma você tem que reconhecer que você considera a Ellen White sobre-humana. Não, tá? Ela era humana 100%, só que ela Você conhece algum humano que fica 1 hora sem respirar? Eu não conheço, mas ela fazia isso. Então ela é sobre-humana para você. Não, então vamos lá, voltando... não, calma aí. No momento que ela estava recebendo então, a profecia, naquele momento ela era alguns minutos. Isso, alguns minutos ela era sobre-humana. Ou horas, porque às vezes demorava horas. Eram horas. Agora vamos lá. Que seja. Você não conhece ninguém que guarde os 10 mandamentos sem cair, né, irmão? Sem tropeçar, inclusive, quando o Tiago fala isso, ele está mencionando ele próprio. Então, tá, eu estou mencionando você agora. Mas você por quê? Conhece? Então, calma, vamos lá. Você não tem como. Você é salvo pela graça, cara. Calma, eu vou responder. Ó, não tem como um ser humano obedecer a Deus com a perfeição que os anjos obedecem. Desculpa, não tem como. Não tem. Porque assim, os anjos obedecem a Deus de uma maneira perfeita em absolutamente tudo. Quem estava defendendo isso aqui a hora pouco era você. Você que estava dizendo assim, tem que obedecer, tem que obedecer. Se você falhar você está perdido. Tropeçar num só é culpado de quanto? Ninguém é salvo. Então vamos lá. Então é o seguinte. Quem tropeçar num só é culpado de quanto? É porque assim, ó, existe diferença. Porque assim, nem todo pecado é igual perante Deus. Já começa Concordo, claro. Existe pecado que não tem nem perdão. É o pecado concordo. contra o Espírito Santo de Deus. Existem pecados que Deus pune na hora, que nem de Herodes. Então existem gradações até mesmo de pecado perante Deus. Não é tudo da mesma Mas cor. A não, um é uma se cor, outro é de outra você cor. cumpre os 10 mandamentos ou não. Tá, porque você estava dizendo agora há pouco, se você largar um e cumprir 9, você não é salvo. Beleza. Como é que fica isso? Eu obedeço os 10 mandamentos. Eu não consigo obedecer como os anjos
obedecem. Mas os 10 mandamentos não são para os anjos. E Deus pediu Os 10 para que mandamentos nós não foram feitos pros guardássemos anjos. como os anjos. Tá, mas no céu tem Faz lei. sentido. Os que saíram de lá por não obedecer. No céu tem lei. Então, mas Existe não, muita- a E lei os 10 dos mandamentos anjos foram dados para os Existe. anjos? não foi para os anjos, o Everton. Não foi, Vamos lá, Everton. esquece os anjos. Vamos lá, esquece os anjos. A gente está falando de seres humanos. Sim. O Tiago falou para seres humanos, não para anjos. Há poucos minutos atrás, você estava dizendo que para ser salvo, não pode cair nos 10 mandamentos. Tem que manter. Sim. Se você tropeçar em um, você está ferrado, perdeu, não sei o que lá. Beleza, ok. Aí eu perguntei, então a salvação não é mais pela graça, né? Você disse, é. Falei, peraí. Se eu mereço, se eu não caio diante dos mandamentos do Senhor, eu não preciso de Salvador. Então, é porque Eu é já o sou seguinte, salvo, eu sou um é o- cara que eu mereço. Então, é o seguinte. Todos pecaram, por isso todos carecem da glória de Deus, e a glória de Deus é a sua bondade. Então ninguém consegue assim, ó, cumprir, né? 100% da maneira como, tipo assim, os Como está anjos estipulado. fazem... Não esquece os anjos. Não, sim, porque são os maiores adoradores, entendeu? Eles são os Tá, mais mas profissionais, quem vamos colocar tropeçar assim. num só é culpado de quantos? Todos. Todos. Isso, perfeito. Então pronto. Então tá todo mundo no Você mesmo pode balaio, adulterar? certo? Você pode adulterar? Não. Tô vendo que você tem esposa. Por que Aham. não pode? Porque a Bíblia diz que não. Pronto. Ok. Por que tem que obedecer a Deus, o sábado, guardar o sábado? Porque está escrito. Então, ok. Mas você Na mesma conhece tábua. alguém que não tropeça nos 10 mandamentos? Que sai da vida sem cair nos 10 mandamentos? Não, isso aí não tem. Tá, então você é salvo não por guardar os 10 mandamentos. É aí que tá. É aí que entra Você a bondade é de Deus, salvo pela bondade pela de Deus. graça do Isso, Senhor. sim. Quem Mas o- salva é uma pessoa. Sim, mas o que mantém você salvo é a sua disposição em obedecer a Deus. Porque se você, hoje, você tem a disposição de obedecer a Deus, mas se você falar assim Quem amanhã, mantém eu não quero você mais obedecer a salvo é a Deus. misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus Tá. é a causa de não sermos Só que se consumidos. Jesus chegar e encontrar qualquer cristão mentindo ou adulterando, essa pessoa não vai para o céu, ele não vai levar, desculpa, não vai. Ele não vai levar. Se Jesus acabou de voltar, pô, a pessoa está ali adulterando. No momento que Jesus voltou, não vai levar ela para o céu. Desculpa, mas não Mas vai. eu não estou dizendo que a pessoa pode viver do jeito que ela está querendo viver. Eu estou dizendo Agora- que é impossível agora, pro ser tipo humano, assim, deixa eu perguntar. E eu acho que você concorda. E deixa eu perguntar. Atravessar a vida se mantendo fiel aos 10 mandamentos. Sim, claro. Mas Agora, tá. olha só. Então quer dizer que quem adulterou não vai para o céu? Se pedir perdão, vai. Isso. Se arrepender, vai. Sangue Ou seja, a de salvação é Jesus, pela graça. Pela Exatamente. bondade de Deus. Porque o Só sangue que o dele que te nos mantém, purifica, uma vez que você foi salvo, você só se mantém salvo só pela obediência. Porque a partir do momento que você fala assim, ó, não vou mais obedecer, Ok, vou trair minha não, esposa, vou depois de mentir, salvo, vou matar. Depois de Não, salvo, não é é possível guardar os obediência. 10 mandamentos? Sim. Sem cair? Não. Então acabou. Então a salvação é pela graça. Mas Não é por sabe o que guardar mandamento. acontece? Não, Everton? sim, mas em Everton. momento nenhum eu disse que a salvação Tá. é pelo cumprimento da lei. Porque quando Paulo fala assim... Não, você disse que se não cumprir não vai ser salvo. É porque Mas é pela assim, ó, graça. não, a salvação Você disse é isso. pela bondade de Deus. Isso. Só que o que te mantém salvo é a sua... É você. É você por se, obras. se dispor Você fazer a boas obedecer a obras. Deus. Só que assim, ó, uma Olha coisa... o romanismo aí. É porque- impregnado. Não, uma Olha- coisa... olha o que não, Ellen pera White aí. disse. Não, Deixa não, eu mas ler pera- o que Ellen White disse. Tá, então fala, mas depois que você falar, Eu eu vou deixo te você ouvir. falar. Tá, eu deixo você falar. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição, 1958. Você concorda com essa declaração de Ellen White? Sim, mas deixa eu responder agora. Posso falar? Pode. Ok. Então é o seguinte. A partir do momento que você é salvo, através da bondade de Deus, independentemente de quando isso possa acontecer, se quando o pastor orou ou alguém cantou e Deus tocou o seu coração e você falou assim, tomei a decisão de aceitar Jesus como meu salvador pessoal, quero mudar de vida. Só que é o seguinte, né, você tomou a decisão certa, porque você estava numa direção. E conversão é exatamente isso, mudança de direção. Você estava indo para a morte certa, tipo assim, eu não estou nem aí com o pecado, então vou, dane-se. Você estava indo para a morte eterna. Mas você mudou de direção porque você se converteu, entendeu? Só que a conversão é um processo. Ele não é um momento apenas que acontece. Ele é um processo que dura a vida inteira. Santificação também é a mesma coisa, entendeu? E salvação é a mesma coisa. É uma educação, uma preparação para nós
Nos tornarmos Você tá dizendo cidadãos do salvação é um céu. processo? Salvação, tudo. Tudo. Então você não pode dizer que está salvo. Oi? Você não pode dizer que está salvo. Nesse momento, sim. Entendeu? Agora, Ok. eu espero continuar nesse processo de estar salvo, entendeu? Porque Então assim, ó... depende de você. Não, o que depende de mim é eu permanecer na videira, entendeu? Permanecer salvo ou não. Porque assim, uma coisa é o pecado na nossa vida, ele não pode ser algo planejado. Não Isso pode. concordo, claro. Ele tem que ser apenas acidentes. Porque se você está indo naquela direção, que se chama céu e eternidade, por alguma coisa, pessoas que já morreram, mas estavam naquela direção e estavam de pé, tá salvo. E se a pessoa ela estava naquela direção, mas mudou de direção, e na hora que ela mudou de direção, ela morreu, não está mais salvo, entendeu? Porque assim, ó, embora a salvação ela seja pela bondade de Deus, permanecer salvo Inclui em guardar o sábado. inclui em você pedir forças para obedecer a Deus. Porque se você não pedir forças, você não consegue obedecer a Deus. Qualquer mandamento que seja. Pode ser o sábado. Existe coisas para mim que não é difícil. Tá bom. Por exemplo, eu não tenho... por exemplo, questão de roubar, disso, daquilo. Para mim isso... Mas tem gente que para essa pessoa isso é Sim. muito difícil. Então, assim, Mas cada se um irmão estamos da em sua momentos igreja- diferentes. Estamos Sim. em momentos diferentes da salvação. Não tem duas pessoas no mesmo ponto exato. Ok. Estamos Bom, em barcos A diferentes. gente indo vai pro mesmo terminar caminho. por conta do nosso